Amém, ô glória. Quem não esteve aqui na aula de ontem? Quem não estava presente? Alguém? Só você? Tá bom. Não dá para a gente pregar a Bíblia toda numa noite só, então nem tem como a gente repetir, né? Mas nós começamos a nossa aula sobre fé, e é um dos assuntos talvez mais fascinantes que nós encontramos na Bíblia como um todo, como uma revelação progressiva, e a coisa vai ficando cada vez mais intensa à medida que nós nos aproximamos das revelações do Novo Testamento, tá? Nós comentamos aqui que a fé, ela é bastante presente e muito importante na vida do cristão. Eu separei pelo menos 4 textos que mostram, não são os únicos que falam sobre coisas relacionadas à fé e ao crente, mas pelo menos as 4 são suficientes para mostrar a abrangência da fé no nosso dia a dia. Porque, como vimos, Efésios 2, 8 e 9 dizem que somos salvos pela fé. Depois, em Romanos 1, 17, Paulo diz que nós vivemos pela fé. E em 1 João 5, 4, ele fala que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E de fato, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente é salvo pela fé, vive pela fé, vence pela fé e agrada a Deus pela fé. Desprezar o que a Bíblia ensina sobre fé é um grande erro. A fé, ela está presente no dia a dia, na vida cristã, em diversas áreas. Eu não sei exatamente se eu vou fazer isso agora, mas eu vou deixar para depois, porque eu me lembro que na aula de ontem nós encerramos demonstrando que Deus, ele criou o universo pelas suas palavras. E eu queria retomar alguns dos pontos que eu falei para dar sequência ao que eu vou falar hoje, mas daqui para o finalzinho do segundo tempo eu vou voltar para essa questão da fé e quero ver se vai dar para a gente falar hoje aqui sobre pelo menos os 3 ou 4 tipos de fé que o Novo Testamento ensina. Tipos de fé diferentes, porque às vezes a gente pode generalizar pensando que é uma coisa só, mas você vai observar que há textos na Bíblia que apontam para funcionamentos diferentes, tipos diferentes de fé. Mas um dos textos que eu mencionei na aula passada, que eu quero retomar agora para ampliar um pouco mais o nosso entendimento, é Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos capítulo 4, versículo 17. O capítulo 4 de Romanos está tratando sobre Abraão e a sua importância como exemplo para a justificação que vem pela fé. E Paulo, ele discorre tratando sobre diversos pontos, nuances, minúcias, coisinhas bem interessantes relacionadas à fé de Abraão. Quando chega lá pelo versículo 17, ele diz o seguinte: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. A única coisa que vai me interessar desse versículo é o fato do autor da epístola, que é Paulo, dizer que Deus é aquele que vivifica os mortos, é uma coisa, e também o mesmo que chama à existência as coisas que não existem. Ele não está falando da mesma coisa, tá? Quando ele fala sobre o Deus que vivifica os mortos, não é a mesma coisa que chamar à existência as coisas que não existem. Porque uma pessoa que está fisicamente morta, ela continua existindo. Não existe esse negócio que se fala por aí de sono da alma. Os corpos dormem no pó, o que na verdade existe é o sono do corpo, mas a parte não material, ela continua consciente, acordada, existindo. Não existe uma espécie de dormitório celeste para o qual vão aqueles que creem em Jesus depois que morrem. A Bíblia fala que enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, mas andamos por fé, ainda assim preferimos deixar o corpo para habitar com o Senhor. Paulo disse que não sabia o que deveria escolher, porque viver na carne era Cristo, mas morrer era incomparavelmente melhor. Era promoção, lucro, porque ao partir ele estaria com Cristo. E a razão pela qual ele diz que ao partir ele estaria com Cristo é porque é exatamente isso. Quando o espírito entra no corpo daquele bebê que acabara de ser gerado pelos pais, o corpo vive. Quando o espírito sai do corpo, o corpo morre. É por isso que Tiago diz que o corpo sem o espírito está morto. Mas o espírito que sai não fica sem consciência. Então o espírito dentro do corpo ou fora do corpo, ele está consciente. Se a pessoa está sem comunhão com Deus enquanto está dentro do corpo e ela morre fisicamente, ela simplesmente passa para uma dimensão espiritual compatível com a realidade espiritual que ela tinha enquanto estava dentro do corpo. Se ela está sem comunhão com Deus, ela vai para o lugar que lhe é devido, para um lugar onde estão aqueles que partiram dos seus corpos, que não estão em comunhão com Deus.
Se uma pessoa está em comunhão com Deus enquanto está dentro do corpo, quando ela morre fisicamente, ela vai para uma dimensão compatível com a realidade espiritual que ela tinha antes quando estava dentro do corpo. Se ela estava em comunhão com Deus, quando ela sai do corpo, ela continua em comunhão com Deus nessa dimensão espiritual. Jesus está acordado e consciente, assentado à direita da majestade nas alturas. Se a Bíblia testemunha que quando morremos nós estamos com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, é porque nós estaremos acordados com Ele. Porque se Jesus estivesse dormindo, aí sim, tudo bem, nós estaríamos dormindo também. Amém, gente? Então, quem morre, ou seja, as pessoas cujos espíritos saem dos corpos, isso é o que nós chamamos de morte física, né? Porque o corpo sem o espírito está morto, o espírito sai do corpo, é por isso que o corpo morre, mas o espírito sai e continua vivo, acordado e consciente, fora do corpo. Quando o espírito sai, ele continua consciente de si mesmo, seja em comunhão com Deus, seja na sala de espera para o julgamento final, quando todos aqueles que não creram em Deus serão jogados no lago de fogo com enxofre. Mas quando ele diz que este Deus é aquele que vivifica os mortos, é uma coisa, porque estes mortos, que são mortos no sentido físico, cujos espíritos saíram dos corpos, continuam existindo. Então Deus, ele vivifica os mortos. Ele não está falando sobre criar seres novos do nada. Ele está falando de pessoas que existem numa dimensão espiritual, sendo chamadas à vida para dentro do mesmo corpo físico. Isso é uma coisa. Mortos sendo vivificados são pessoas existentes voltando ao mundo visível. Mas além de Deus vivificar os mortos, Ele também chama à existência coisas que não existem. Oh glória! Isso é diferente. Ele não está falando sobre chamar para o mundo visível coisas pré-existentes em um mundo invisível. Não foi assim que Deus criou o sol, a lua, as estrelas, a terra ou o homem. Ele não chamou coisas pré-existentes no mundo espiritual ou invisível para se tornarem visíveis no mundo físico. Não, ele chamou a existência, ele criou do nada, ele fez existir. É mais do que vivificar uma pessoa que existe no mundo invisível, chamando-a de volta à vida no corpo físico. É mais do que isso, é criar do nada, é fazer existir, gente. Ô glória, amém? Sim ou não? Isso é poderoso. E esta é uma característica do nosso Deus. E é importante a gente ter isso em mente. E inclusive no finalzinho da segunda aula eu tentei transmitir isso para vocês, porque eu creio particularmente que esta descrição da pessoa de Deus, que não somente vivifica os mortos, mas que chama à existência, inclusive coisas que simplesmente não existem, esta característica, ela vai ser passada como herança aos seus filhos. Oi, som, teste, experiência. Deve ter um problema nesse microfone. Eu vou tentar de novo. Esta característica divina de chamar à existência coisas que não existem, provavelmente, pelo que a gente vai ver, é uma das características que é passada por herança àqueles que são seus filhos. O Criador, ao fazer o homem à sua imagem e semelhança, numa possível melhor tradução, ao fazer o homem um duplicado em espécie da categoria divina, ele colocou o mesmo elemento criativo dentro do homem. O mesmo elemento criativo. E a gente viu que quando Deus criou todas as coisas, ele criou exatamente assim, falando. Ele chamou a existência falando, chamando com a voz. Voz de comando, ordenando, dizendo, haja, seja, produza. É assim que Deus criou tudo, exceto o homem. Diferentemente das coisas que foram criadas, o homem é formado de uma forma diferente. Em Gênesis 2:7, como a gente viu, ele diz, a Bíblia diz que Deus formou o homem, e fica implícito que ele se refere ao corpo do homem, não necessariamente ao homem em si, mas o corpo dele. Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e este homem passou a ser alma vivente. Formou, soprou, passou a ser. É uma indicação, é um indício dos três elementos que constituem a natureza humana: o espírito, a alma e o corpo, como a gente vai aprender pela Bíblia, que é uma revelação progressiva, que a constituição do gênero humano é formada por essas três partes. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Isso é tudo.
Não existe uma suposta quarta parte, uma suposta quinta parte. Mas onde é que fica o id, o ego, o super-id? Onde é que estão as coisas que eu aprendi no meu curso de psicologia, neurociências, isso, aquilo? Mas e as palavras da Bíblia, quando dizem mente, entendimento, corpo, carne, ou homem exterior? Irmãos, as únicas 3 partes que constituem a natureza humana são o espírito, a alma e o corpo. Qualquer outro termo, qualquer outra palavra, seja usada na Bíblia, ou mesmo no mundo científico, acadêmico, estas palavras têm que ser compreendidas e encaixadas em uma destas 3 categorias. Ou seja, só existem espírito, alma e corpo na constituição do homem. Carne, então, é um sinônimo para corpo e fica no lugar certo. Mente, entendimento, é um sinônimo ou um representante daquilo que a Bíblia chama de alma e tem que ficar na categoria certa. Coração, homem interior, homem oculto do coração, são outras expressões que também fazem referência ao espírito humano e devem ser colocadas na categoria certa. Não existe uma suposta quarta parte, uma suposta quinta parte. O homem é formado por 3 partes independentes ou interdependentes, e uma influencia a outra, mas a gente tem que entender que esta constituição humana, única, designada por Deus, o faz ser diferente de todos os outros seres, todos os outros seres criados, inclusive os anjos, tá? O homem, ele está, por categoria, por excelência, acima de todas as coisas criadas. E por mais que você se assuste um pouco à medida que eu vou fazendo as declarações, eu vou tentar provar, está mesmo acima dos anjos. Não estou falando que está acima dos anjos em poder e em força, porque os anjos, a Bíblia diz, são maiores em força, em poder, o que é normal e é compreensível, porque o guarda-costas tem que ter mais força do que o herdeiro, né? Para poder proteger e guardar o herdeiro, o guarda-costas ele tem que ter mesmo capacidade física, tem que ter força suficiente para poder oferecer alguma proteção confiável. E a Bíblia diz que a nenhum dos anjos Deus disse jamais: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Tá, eu não te gerei não, mas eu te serei por pai e tu me serás por filho. Deus nem gerou anjo nenhum para chamar de filho, nem adotou anjo nenhum para considerar como filho, mas a todos quantos receberam Jesus como Senhor de suas vidas, a estes lhes foi dada a autoridade, o direito de serem feitos filhos de Deus. Se você é filho, neste sentido, você está numa classe superior, numa classe mais elevada, e como duplicado em espécie da categoria divina, há um elemento criativo dentro de você. E esse elemento criativo que veio de Deus como herança divina, este elemento funciona exatamente como Deus o usou para criar o universo. E é isso o que é curioso e para alguns chega a ser até assustador. Mas este Deus do qual estamos falando é aquele que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. E eu li um versículo, entre tantos, do finalzinho da segunda aula ontem, que é Hebreus capítulo 11, versículo 3, quando ele diz: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu vou ler esse mesmo versículo em uma outra versão. Eu não sei se são 2 versões diferentes, ou se é apenas uma versão chamada de 2 nomes, dependendo da edição de publicação da obra, mas tem uma versão em português que vem do hebraico bíblico, Novo Testamento hebraico, na verdade é o nome da versão, e ao mesmo tempo, pelo que eu andei comparando, parece ser exatamente a mesma coisa da Bíblia Peshitta. Eu não sei se são 2 traduções, ou se é apenas a mesma tradução sendo chamada de forma diferente, mas seja no Novo Testamento hebraico ou na tal da Bíblia Peshitta, este versículo está escrito assim: por uma obra de fé, entendemos que os mundos foram criados instantaneamente pela palavra de Elohim, que tudo aquilo que é visto vem daquilo que não é visto. E eu acho isso interessante porque fica óbvio que o texto está dizendo que Deus criou o mundo pela sua palavra. Não tem como a gente dizer que não foi, até porque a gente citou vários textos que dizem exatamente isso. O Salmo 33:6 está escrito: os céus por sua palavra se fizeram. E no versículo 9 do mesmo Salmo está escrito que ele falou e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir.
Nós lemos também o Salmo 148, do versículo 1 ao versículo 5, onde ele diz: louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os anjos, louvai-o todas as suas legiões celestiais, louvai-o sol, lua, todas as estrelas, os céus dos céus, as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois ele mandou e todas estas coisas foram criadas. Então Deus disse, Deus falou, e assim se fez. Em outras palavras, Deus criou o mundo falando, ordenando, chamando, dizendo alguma coisa. Eu acho que tem uma ligação com aquilo que está escrito em João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Em alguns versículos salteados, a gente lembra bem que João ele vai dizer que no princípio era o verbo, a palavra, né? A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Versículo 3 ele diz: todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra, e sem ela, sem a palavra, nada do que foi feito se fez. E no versículo 10, para arrematar, ele diz: a palavra, o verbo, estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio desta palavra, mas o mundo não o reconheceu. Então, sim, o universo, o mundo foi feito pela palavra de Deus, porque ele chama a existência. Claro que dá a entender que para chamar você tem que vocalizar, verbalizar, você precisa dizer alguma coisa, e foi assim que Deus fez tudo, falando. Em Hebreus capítulo 1, versículo 2 está escrito assim: nestes últimos dias Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, este Filho é o mesmo que também é chamado de palavra, de verbo de Deus, lá em João capítulo 1, como a gente sabe muito bem. Então ele acabou de dizer que Deus fez o universo pela palavra, por meio do Filho. Então Deus criou tudo falando. Sendo assim, eu tenho a impressão de que Hebreus 11, versículo 3, talvez, eu não quero ser dogmático, sabe? Mas toda vida que eu leio esse versículo me traz um sentimento de que ele está dizendo que Deus criou o mundo pela fé. Ou seja, na nossa versão fica: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Não sei, tá? Mas a impressão que eu tenho, por outros textos da Bíblia que falam sobre fé, sobre a criação do universo, sobre como Deus fez para criar tudo o que existe, a impressão que eu tenho é que, na verdade, o texto original talvez estava querendo transmitir a ideia de que Deus, pela fé, criou o universo através da sua palavra. Em outras palavras, Deus teria criado o mundo pela fé, dizendo, chamando à existência. Porque quando nós vamos estudar as Escrituras, especialmente o Novo Testamento, e nós nos deparamos com versículos que conceituam a fé, há muitos, mas um talvez que possa ajudar bastante é Marcos capítulo 11, a gente vai abrir daqui a pouco, pode anotar, mas daqui para mais tarde, se Deus quiser e eu conseguir também, a gente vai passar por ele. Mas lá em Marcos capítulo 11, vocês lembram daquela história que Jesus ele sai de Betânia numa caminhada para Jerusalém, ele sente fome, vê uma figueira com folhas de longe, se aproxima, não encontra figos, ele amaldiçoa a figueira. No outro dia pela manhã, quando estão passando pelo mesmo caminho, os discípulos estão admirados, tocam no assunto, e aí Jesus finalmente ensina a maior lição de fé que a Bíblia contém. E no versículo 22 ele fala, em nossas versões está escrito: tenham fé em Deus. E eu vou mostrar para vocês que provavelmente esta não é a melhor tradução. É mais provável que ali Jesus tenha dito: tenham a fé do tipo de Deus, a fé de Deus. Porque o próprio texto grego original dá indícios de que é isso o que Jesus disse, e era isso que deveria ter sido traduzido. Algumas versões traduziram assim, eu vou citar daqui a pouco que versões são essas, tá? Mas a gente vai estudar a passagem versículo por versículo e observar que inclusive o próprio contexto nos induz a essa interpretação. Mas sem explicar muito agora por enquanto, aqui fazendo apenas uma introdução a este assunto, Marcos 11, 22 está dizendo que Jesus disse para que os seus discípulos tivessem, ou disse que eles deveriam ter a fé de Deus. E ao explicar o que significa isso, no versículo seguinte ele explica: porque se alguém disser, se alguém o que, gente? Se alguém o quê? Se alguém disser, e ele está explicando o que é a fé. Ele acabou de falar no versículo anterior sobre a fé de Deus, e aí ele diz: porque se alguém disser, o que significa que aquilo que é dito está associado àquilo que é crido.
Pelo menos para que a coisa dê certo, para que a coisa funcione, as palavras proferidas têm que vir de um coração, de um interior convicto a respeito daquilo que diz. O desejo, a intenção, o propósito de criar tem que surgir dentro e se expressar pela boca. Então a boca fala do que o coração está cheio, mas primeiro o coração tem que estar cheio daquele desejo, daquela convicção, daquela certeza. Porque sabemos por outros textos bíblicos que a fé é a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Convicção, certeza é uma coisa que fica do lado de dentro. As palavras são as coisas que ficam do lado de fora. A palavra expressa o que deveria estar dentro do coração. Eu sei que é possível falar da boca para fora, mas não é só porque você fala a coisa certa que aquilo vai acontecer. A fé, ela é um misto daquilo que se crê e daquilo que se diz. Então, ao explicar o que Jesus chama de fé de Deus, em Marcos 11, 22, no versículo seguinte ele explica: porque se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Uau! Jesus disse: porque em verdade vos digo, se alguém disser e não duvidar, mas crê naquilo que diz. Jesus está explicando por que a figueira secou quando ele disse para ela: ninguém jamais coma fruto de ti. Quando se admiram e vão falar com Jesus sobre o acontecimento, Jesus decide explicar sobre como a fé funciona. Independente, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, eu não quero dar muitos spoilers da própria aula que eu tenho para ministrar, mas se você observar bem, o que Jesus fez com aquela figueira foi uma coisa considerada como uma praga, é uma coisa ruim. De fato, o texto inspirado por Deus, de Marcos 11, diz que Jesus amaldiçoou. Pedro fala: Senhor, a figueira que amaldiçoastes secou. Ou seja, ele falou mal, ele disse uma coisa ruim. Maldizer, amaldiçoar é falar mal. Nunca ninguém, jamais coma fruto de ti. Em outras palavras, ele disse: morra, né? Bendizer é falar bem, maldizer é falar mal. Proferir coisas boas sobre alguém ou sobre alguma coisa é abençoar. Proferir coisas negativas e ruins sobre alguém ou alguma coisa é amaldiçoar. Amém, gente? E daqui a pouco a gente vai descobrir se maldição pega em crente, tá? Tem gente que às vezes fica com dúvida, né? É claro que maldição pega em crente. Maldição só pega em crente. Porque se a pessoa jogar a praga e a pessoa não acreditar, não pega. Mas se acreditar, pega. Só pega em quem crê. Quantos entenderam? Uma pessoa pode jogar uma praga em você quantas vezes ela quiser. Se você não crê, não pega. Mas se você crê, pega. Porque maldição só pega em crente. Vocês podem dizer amém? Ah, Natan, eu acho que eu não entendi. Vou traduzir. A pessoa jogou a praga, você teve medo? Se você teve medo, então você creu. Porque temer é acreditar do pior. Está explicado? O medo é uma expressão de fé na coisa errada. O medo é a expectativa, é o adiantamento da coisa ruim que pode me acontecer. Eu prevejo, eu tenho a expectativa, eu espero, eu me assusto com o que vai vir. Isto é fé. É chamar as coisas que ainda não são como se fossem. Não importa se é positiva ou se é negativa. Porque a fé funciona tanto para um lado como para o outro. Amém? Tá, mas o que é que isso nos mostra? Esta é a fé do tipo de Deus. A gente vai falar sobre ela bem mais hoje. A gente vai explorar bastante o texto de Marcos capítulo 11. Mas eu quero que você observe bem que este Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, ele criou o mundo, criou o universo pela palavra. Muito provavelmente o que o texto esteja dizendo é que ele criou pela fé. E este elemento criativo concedido ao homem, esta capacidade de criar. Tem como tu conseguir uns lenços de papel para mim? Para eu limpar um pouquinho aqui o meu rosto, que eu sou ungido de nascença. É o óleo do meu rosto. Mas esse elemento criativo de Deus, ele foi concedido ao homem no momento em que Deus o fez à sua imagem e semelhança.
é um bem adquirido por herança. Eu vou dizer de novo, esse elemento criativo concedido por Deus ao homem é um bem adquirido por herança. Amém, gente? Deus nos fez ser como Ele e nos concedeu características divinas que podem ser usadas para o bem. Deveriam ser mais usadas para que nós pudéssemos fazer mais coisas. Agora, falando sobre essa característica divina que está presente no homem, eu poderia até dizer característica humana divinamente concedida, que é assim que eu chamo o meu livro sobre Marcos capítulo 11, a força divina da fé. É uma força, um produto do espírito humano, mas é divinamente concedida. Não é uma coisa que é produzida por nós pelo nosso esforço, por alguma coisa que me seja inerente, né, inata à minha pessoa, é por causa que eu isso, eu aquilo. Não, é pelo simples fato de Deus ter querido fazer o homem exatamente assim como ele é. Eu disse para vocês ainda há pouco que até mesmo os anjos mais poderosos, maiores em força, eles não são considerados como filhos de Deus, mas os homens, por terem sido criados à imagem e semelhança de Deus, são chamados de filhos de Deus. Quando Deus fez Adão, ele era considerado como seu filho. Tanto é que na genealogia de Jesus, quando chega em Adão, a Bíblia diz que ele era filho de Deus. E todos nós, quantos recebemos Jesus como Senhor de nossas vidas, também fomos feitos filhos de Deus. O que na verdade aconteceu é que nós voltamos ao nosso estado original, do qual nunca deveríamos ter saído. Como o filho pródigo, que nasce na casa do pai, é filho do pai, é herdeiro de tudo, mas por conta própria chuta o pau da barraca, vai para o mundão, vai-se embora, né? E come o pão que o diabo amassou. Aí depois ele volta para casa arrependido e o pai diz: o meu filho que estava perdido foi achado, meu filho que estava morto reviveu. Ele recebeu as honrarias do pai, que recebeu um anel, sandálias, roupas novas, uma festa, porque o seu pai o amava, a despeito do que ele tivesse feito, mas é o filho retornando para a casa de onde ele não deveria ter saído. Da mesma forma, nós, quando somos regenerados, quando somos recriados, quando nós nascemos de novo, nós estamos simplesmente voltando ao nosso estado original, do qual nós nunca deveríamos ter saído. Lucas, se eu não me engano, 19:10 ou é 10:19, a Bíblia diz que Jesus declarou sobre si mesmo que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Oh, glória! Então, nós fomos recolocados e, às vezes, mesmo assim, a gente não sabe que posição é essa na qual Deus nos colocou. Quais os nossos direitos? Quais os nossos privilégios? O que eu posso, o que eu tenho? Quais os meus recursos divinamente concedidos pelo fato de Deus me ter feito filho seu? E como eu disse que citei os anjos ainda há pouco, pois a nenhum dos anjos Deus disse jamais: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Tudo bem, ele nunca gerou nenhum, mas eu te serei por pai e tu me serás por filho. A nenhum dos anjos Deus disse: te gerei, e nem disse: te serei por pai. Ou seja, ele não é pai por gestação e nem é pai por consideração. Ele nem gerou nem adotou anjo nenhum. E embora alguns lugares talvez a Bíblia chegue a dizer que os anjos são filhos de Deus, talvez seja num sentido diferente, no sentido de terem sido criados por ele. Mas filho, de participar da mesma natureza, de ter a mesma essência, de ser da família, só o ser humano. Abre lá em Hebreus capítulo 1, vamos dar uma olhadinha nisso rapidinho. Hebreus capítulo 1. No finalzinho do capítulo 1, versículos 13 e 14, que são os textos que eu acabei de citar pelo menos 2 vezes, ele diz: ora, a qual dos anjos Deus, fica implícito, a qual dos anjos Deus disse jamais: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Na verdade, o versículo que eu citei é o 5, tá, gente? O contexto aqui todo está falando sobre isso. Ele está comparando o filho com os anjos, mostrando que o filho não é um anjo e que os anjos sequer são filhos. E no versículo 5 é que ele diz: a qual dos anjos eu disse jamais: tu és meu filho e hoje eu te gerei. Ou que ele tenha dito: não, eu te serei por pai e ele me será por filho.
E aí depois ele diz que o primogênito, que é Jesus Cristo, que antes de morrer era unigênito, mas depois que ele morre e ressuscita, ele se torna o primogênito dentre muitos irmãos, o primogênito dos mortos, como diz Apocalipse 1:5, ou seja, ele é o primeiro gerado da morte, subentendendo que há segundo, terceiro, quarto e quinto, porque unigênito é uma coisa, primogênito é outra coisa. A palavra que foi traduzida por primogênito no grego é a mesma palavra de onde vem o nosso termo protótipo, tá? Ele é o primeiro gerado entre muitos irmãos com a mesma característica, com a mesma natureza, na mesma realidade. E aí vem os versículos 13 e 14, como a gente acabou de ler, onde ele diz que os anjos, na verdade, são espíritos ministradores enviados para servir os que vão herdar a salvação. Ainda dentro da mesma ideia de comparação dos anjos e os homens, dos anjos e os filhos, ele personifica os filhos na pessoa de Jesus. Ele fala no singular, comparando os anjos com Cristo, mas Cristo é o representante dos seus irmãos, o representante de toda a humanidade recriada e recolocada na sua posição original. Então não se deixe enganar pelo texto quando ele fala sobre o filho e os anjos, porque ao falar do filho, ele está falando de características de todos aqueles que recebem o direito de serem feitos filhos de Deus, amém? Tanto é que você vai ver no capítulo 2, o capítulo seguinte, continuando ainda dentro da mesma ideia, quando chega no versículo 5 do capítulo 2 de Hebreus, ele diz assim: pois, ou seja, continuando a mesma ideia, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual nós estamos falando. Então, pelo que parece, segundo o que ele acabou de dizer, desde o capítulo 1, desde o começo, quando ele faz as comparações dos anjos com o filho, etc. e tal, ele diz que está falando sobre aquilo que está destinado ao homem. Ele está falando que este mundo que vai vir vai ser regido por alguém. E pelo que parece, ele está falando que vai ser regido pelos homens. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir. Nós temos diversos textos que falam que nós seremos os reis no milênio. Nós reinaremos com Cristo no mundo vindouro. Hoje, pela graça do Espírito Santo, nós experimentamos os poderes do mundo vindouro. Nós adiantamos a realidade futura para o tempo presente. Nós experimentamos degustações, que Paulo chamaria de primícias, os primeiros frutos do Espírito. Nós estamos degustando daquilo que vai vir, porque o mundo que vai vir estará sob o cuidado de todo aquele que estará juntamente com Cristo, reinando durante o milênio. Nós julgaremos os anjos, nós julgaremos o mundo e juntamente com Cristo regeremos as nações com cetro de ferro, ou glória. Esse é o destino de todo aquele que há de ser galardoado e exercer função no reino milenar de Cristo Jesus. O período do milênio é exatamente este tal mundo vindouro do qual as Escrituras estão falando. Ele não está falando do que vem posteriormente ao período do milênio. O período do milênio é o mundo vindouro. O que vem depois do milênio é aquilo que a Bíblia chamaria de novos céus e nova terra. Isso é outra coisa. Mas este mundo vindouro é o mundo restaurado, dominado pelo poder de Deus através dos seus filhos nessa terra. Então ele diz: não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual nós estamos falando. Ora, eu quero que ele fale explicitamente a quem foi. Eu não quero que fique subentendido. Eu quero que ele fale claramente. Ele está falando só de Jesus ou inclui todo aquele que recebeu Jesus como Senhor da sua vida? Eu quero que ele fale claramente. Aí ele diz: não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: o que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. No entanto, fizeste-o por um pouco menor do que... O quê? Anjos? Tem alguma coisa errada aqui. Como assim anjos? Afinal de contas, a nenhum dos anjos Deus disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mas a todos quantos receberam a Jesus como Senhor, a estes foi-lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Então tem alguma coisa errada. Vamos dar uma olhadinha no texto original que está sendo citado primeiro, depois a gente volta para cá. Abre comigo lá no Salmo 8.
Salmo 8. Salmo 8. Todo mundo encontrou? Dá uma olhadinha aí no versículo 5. Como é que diz? Lê aí, vai, bora. 1, 2, 3. Alguém tem uma versão que diga um pouco menor do que anjos? Alguém tem? Você podia se retirar, por gentileza? É brincadeira. Você observa que a grande maioria das versões que nós temos, até mesmo em português, dizem um pouco menor do que Deus. Porque a palavra hebraica que aparece aqui é Elohim, que na maioria das vezes, majoritariamente, é traduzida por Deus. Fala-se sobre o tal plural majestático, porque ao pé da letra seria deuses no plural, mas isso não significaria que são 3 deuses, mas sim a pluralidade da divindade. 3 pessoas formando uma divindade só. Mas como o texto ao pé da letra seria plural, poderia dar a entender que em alguns contextos a palavra poderia ser traduzida como juízes, ou anjos, ou até mesmo deuses com D minúsculo. Mas é o contexto que determina isso. Eu sou propenso a acreditar que a melhor tradução para esta passagem, que se refere ao homem, esteja falando sobre o homem ter sido feito menor do que Deus, e não menor do que os anjos. Porque afinal de contas, a qual dos anjos Deus disse: jamais, tu és meu filho, eu te gerei. Mas nós fomos gerados pela divina semente. A palavra semente ali, no texto grego original do Novo Testamento, é a mesma palavra para esperma no português. É um termo técnico em português. Eles pegam palavras de idiomas como grego, latim, às vezes línguas mortas, para transformá-los em termos técnicos no mundo científico, na academia. E curiosamente, a palavra, se traduzida, é semente, como de fato está em nossas versões do Novo Testamento. Semente. Existe a semente dos animais, a semente das árvores, a semente do homem e a semente de Deus. A semente de Deus é a sua palavra. E se você é filho gerado pela divina semente, você não foi simplesmente recalchutado, considerado ou adotado como filho. Ele te gerou e você é filho de Deus de fato, de nascença. Você nasceu gerado pela divina semente, pela palavra. Irmãos, isso faz uma diferença gigantesca. Gigantesca. É por isso que o homem, de todas as coisas criadas, foi criado de uma forma diferente. Deus, ele forma o corpo do pó da terra, sopra nas suas narinas o fôlego de vida. O espírito humano vem de dentro do espírito de Deus. É por isso que em Hebreus o texto vai dizer que Deus é o pai dos espíritos, porque o corpo vem dos pais, mas os espíritos vêm de Deus. É por isso que os pais têm grande responsabilidade nessa terra, para cuidarem dos filhos de Deus que estão sob a sua responsabilidade. Eu tenho um filho de 5 anos e às vezes eu me emociono, eu fico tão iludido, é um sentimento tão forte que eu acho que ele é meu filho. Mas de vez em quando eu tenho que me acordar e me conscientizar de que ele é filho de Deus, que está nos meus cuidados, para que eu possa apresentá-lo a Deus do jeito que ele quer. Este sentimento divinamente concedido é para que eu cuide bem do patrimônio dele, porque não é meu filho, primeiramente é filho de Deus. Não é à toa que Jesus disse: ai daqueles que fizerem tropeçar os meus pequeninos, melhor seria que ele se matasse colocando uma pedra no pescoço e morresse afogado, do que ele fazer tropeçar os meus pequeninos. Jesus disse que os pequeninos são donos do reino do céu, donos, a eles pertence o reino de Deus. Amém, gente? O ser humano é muito mais do que a gente imagina. E no Salmo 8 aqui, você observa que o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele está exatamente com esta sensação de grandeza que o ser humano tem. Não porque o homem seja alguma coisa por si mesmo, mas porque Deus quis que fosse assim. Nós somos feitura dele, criados ou recriados em Cristo Jesus. Não é feiura não, tá, gente? É feitura dele, caso alguém tenha entendido errado. Mas se você observar o Salmo 8, ele fala, versículo 1, no finalzinho do versículo 1, expuseste nos céus a tua majestade.
Em outras palavras, quando a gente contempla, né, aquela negritude infinita daquele céu estrelado, aquela coisa linda, dá uma sensação de pavor. Aquela imensidão, aquela coisa grandiosa, está expondo a majestade de Deus. E aí ele continua, no versículo 2: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, me pergunto, está implícito aí, tá? Na passagem do 2 para o 3, algumas versões até dizem, digo, ou alguma coisa assim que dê a entender que ele está meditando, e ao contemplar ele pensa. Ao contemplar os teus céus, obra dos teus dedos, luas, estrelas, me pergunto, afinal de contas, o que é o homem? Uau! Algumas pessoas pensam que o salmista está se minimizando, se diminuindo. Ele diz, quando eu olho para o céu, para a lua, para as estrelas, para a grandiosidade da imensidão do espaço sideral, eu me pergunto, meu Deus, o homem não é nada, o homem é um verme, o que é o homem? O homem não é nada. Não é esse o sentimento, muito pelo contrário. Até porque acho muito difícil que exista essa ficção científica do espaço sideral. Eu sei que tem gente que inventou essa ideia, que na verdade é mais ficção do que realidade, mas a Bíblia testemunha que o centro do universo, eu não estou falando do centro da Via Láctea, eu estou falando do centro do universo, parece ser o mundo no qual Deus nos colocou. A ideia de que existem diversas galáxias, em cada galáxia vários mundos, e em cada mundo vidas extraterrestres que estão para lá, muito além do limite do nosso universo conhecido, da nossa galáxia. Isso, gente, é só para minimizar o valor que o homem tem. Mas quando você vai para a Bíblia, você vê que Deus ele cria o sol, a lua e as estrelas para servirem a terra. Depois ele estabelece seres vivos na terra para servirem o homem. E depois ele cria o homem sobre tudo o que Deus criou, tudo o que as obras dos seus dedos, e tudo isso vai servir ao homem, e o homem vai servir a Deus. O centro de toda a criação é exatamente como a Bíblia descreve. O céu serve a terra serve o homem serve a Deus. Para onde é que Jesus foi quando ele veio resgatar a humanidade? Ele veio para cá. Sabe para onde é que ele vai voltar? Na segunda vinda, ele vai voltar para esta terra. Sabe para onde a Jerusalém celestial vai descer? Vai descer aqui. Não há nenhum outro lugar fora da terra que seja tão importante quanto o mundo, porque é aqui onde Deus colocou o seu filho, criado à sua imagem e à sua semelhança. É uma tolice essa divagação. Na verdade, o autor do Salmo 8, ele não está se diminuindo por ver o céu, as estrelas, e tudo o que ele pode contemplar. Ele não está dizendo, puxa, como o homem é pequeno. O que é o homem não é nada. É o contrário. É o contrário. Se isso é grandioso, assustador, maravilhoso, e o homem foi colocado sobre todas estas coisas que Deus criou, o homem deve ser mais do que a gente pensa. Este é o sentimento do salmista. Veja o que ele diz, versículo 3. Quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que estabeleceste, me pergunto, que é o homem, meu Deus do céu, o que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites. No entanto, tu o fizeste um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre todas estas obras da tua mão. Observe que o contexto é esse. No versículo 3 ele diz, os céus são obra dos teus dedos. A lua, as estrelas, a terra, os animais, obras dos dedos de Deus. Os dedos estão na mão. É por isso que depois ele vai dizer, me pergunto o que é o homem, porque você deu para ele domínio sobre todas as obras da tua mão. O sol é obra dos dedos das mãos de Deus. A lua é obra dos dedos das mãos de Deus. As estrelas, a terra, os animais são obras dos dedos da mão de Deus. Mas Deus deu ao homem domínio sobre toda a criação. É daqui que sai aquela comparação lá de Hebreus, capítulo 2. Só para concluir o texto dos Salmos, veja que ele diz, versículo 6, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas,
bois, animais de campo, aves do céu, peixes do mar, tudo que percorre as sendas dos mares. E como nós lembramos lá de Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele diz: toda a terra. Toda a terra. Então, quando você volta para o livro de Hebreus, e você vê no livro de Hebreus, no capítulo 2, ele dizendo, versículo 7, fizeste-o por um pouco menor do que anjos, alguma coisa errada tem aqui. O que aconteceu provavelmente foi o seguinte: a Bíblia hebraica, o que nós chamamos de Antigo Testamento, ela foi traduzida para a língua grega na época de Alexandre o Grande. O império de Alexandre era um império grego, e o grego se espalhou pelo mundo. O grego teve várias fases na língua. Teve o grego clássico, o grego koiné, vulgar, popular, que é o grego do Novo Testamento, o grego bizantino, o grego moderno. Então o grego ele se espalhou pelo mundo, e a língua falada na época que Jesus estava na terra era o grego. O Novo Testamento foi escrito por judeus, tirando aí talvez Lucas, que é o único que não se tem certeza se ele era convertido ao judaísmo ou era simplesmente um gentil também, que se tornou um dos autores dos evangelhos. Mas o fato é que, tirando Lucas, todos os que escreveram o Novo Testamento eram judeus, mas escreveram em grego, porque o grego era a língua falada. Isso fez com que 74 judeus fizessem uma versão da Bíblia hebraica, que é o que nós chamamos de Antigo Testamento, mais ou menos ali por volta do ano 255 a 300 antes de Cristo. Então eles fizeram essa tradução, que ficou conhecida mundialmente como Septuaginta, ou Septuaginta, como algumas pessoas pronunciam, em homenagem ao número de 74 judeus que fizeram esta versão. Então a Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento. Quando eles chegaram no Salmo 8, que eles se depararam com a palavra Elohim, ao traduzirem para o grego, eles colocaram a palavra angelos, que é a palavra grega para anjos. E assim ficou a coisa confusa. A versão hebraica dizia Elohim e a versão grega dizia angelos. A versão grega do Antigo Testamento, ela foi bastante usada, mas não significa que ela foi inspirada por Deus como pensava que fosse Agostinho. Ela não era uma versão inspirada. De fato, para você ter uma ideia, a Septuaginta tinha o que nós chamamos hoje de livros apócrifos do Antigo Testamento. Sabe aqueles livros da Igreja Católica? Estavam na Septuaginta. Quando, por exemplo, Agostinho pediu uma versão trabalhada para o latim, ele pediu para Jerônimo pegar a Septuaginta e fazer a versão a partir dela. Ele não usasse os textos hebraicos. E disse para inserir os livros que estavam na Septuaginta, que eram os livros apócrifos. Então, na verdade, o evangélico, ele não tira os livros apócrifos. É Agostinho que insere os livros apócrifos na Bíblia, que vai ser reconhecida como a Bíblia Católica. Os judeus não usavam aqueles livros. Eles estavam nessa versão grega do Antigo Testamento. Não estava no cânon hebraico da Bíblia hebraica do Antigo Testamento. Tá? É assim que esses livros acabaram vindo parar na nossa comunidade atual. Mas o fato é que eles cometeram alguns erros com esta versão, e um deles é esse: traduziram a palavra Elohim por angelos. Provavelmente, o autor da Epístola aos Hebreus, quando ele escreveu, ele deve ter falado da forma correta. Mas foram 1.500 anos de cópia, de cópia, de cópia, de cópia. O texto original da Epístola é chamado tecnicamente de autógrafo. Autografo. Eugrafo de próprio punho. Então é o texto escrito, por exemplo, por Paulo, por Pedro, é o texto original. Mas era escrito em material orgânico, feito de planta, né? O papiro. E aquilo se desmancha igual bolacha creme crack envelhecida. Mas para preservar o texto, que é o mais importante, eles faziam uma cópia para um pergaminho ou para um papiro mais novo. O pergaminho durava mais, que era pele de animal, mas era uma tecnologia muito cara, que nem todo mundo tinha condição de fazer. Então a maioria dos textos iriam em papiro mesmo, que é essa planta trabalhada para se transformar numa folha de papiro. E aí eles faziam cópias de cópias e cópias de geração a geração, até a invenção da imprensa, que, se eu não estiver enganado, foi no ano de 1434. Ou seja, durante todo esse tempo só se tinha manuscritos, cópias, cópias de cópias. É possível que, no meio de uma destas cópias, algum dos copistas, algum daqueles que fazia a replicação do documento de um manuscrito que ele tinha para outro manuscrito, ele comparou a passagem, e ainda que tivesse sido originalmente escrita como Deus, ele viu que na Septuaginta, que era uma Bíblia muito usada na época, dizia anjos, e ele, não conferindo o hebraico, preferiu harmonizar o texto, que é o que às vezes é chamado de interpolação. Ele preferiu harmonizar o texto com a versão grega do Antigo Testamento, em vez de seguir
a versão hebraica original do texto do Antigo Testamento. E assim aconteceu que esta passagem chegou ao português como um pouco menor do que anjos. Embora a minha versão, por exemplo, revista e atualizada, esteja claramente indicando que está citando o Salmo 8 aqui em Hebreus 2, a mesma versão diz anjos em Hebreus 2, mas diz Deus no Salmo 8. A mesma Bíblia, gente. A mesma versão. Eu não estou comparando a minha versão com a tua versão, não. A minha versão, em Hebreus 2, diz: esta passagem está sendo citada do Salmo 8. Aí eu vou no Salmo 8, aí lá está diferente do que está em Hebreus 2. Os próprios editores, né? O comitê que fez o trabalho de tradução dessa versão para o português, não percebeu que isso causaria choque num leitor desavisado. Pelo que a Bíblia testemunha, pelo que o Novo Testamento indica, é mais provável que o homem não tenha sido feito menor do que os anjos, mas sim um pouco menor do que Deus. Porque a qual dos anjos Deus disse jamais: tu és meu filho, foi hoje que eu te gerei. Mas a todos quantos receberam Jesus, Deus lhes deu poder, direito, autoridade para serem feitos filhos de Deus. Os anjos são maiores em força e poder, exatamente porque o guardião, o guarda-costas, tem que ser mais forte e mais poderoso para proteger o herdeiro de todas as coisas. O que são os anjos? Todos eles são espíritos ministradores enviados para servir os que vão herdar a salvação. Ô glória! Vão em paz, em nome de Jesus. Nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.